Boa noite, me chamo Anderson Amadeu Abraão, estudante de Geografia, e vou falar um pouquinho sobre as migrações do século XXI. O movimento da migração que a gente viu no longo das análises dos textos e também na disciplina Dinâmica de População se tornaram um problema mundial, hoje em dia principalmente para a Europa. Antes a gente viu que essa migração mudou muito. Antes a gente via os europeus, a maioria dos europeus, refugiados de guerra, se refugiando nos países da América Latina. Muitas vezes a gente tem o Brasil como exemplo da nossa mixigenação da população. A gente vê que a gente tem muitos imigrantes europeus no Rio Grande do Sul, japoneses no estado de São Paulo e assim por diante. Hoje a gente pode ver que essas migrações mudaram, que são muitos refugiados de guerra que estão migrando para os países europeus. Isso acabou se tornando um problema para os países europeus, na verdade um problema mundial. Com essas migrações a gente pode ver que os países europeus, na verdade, falta organização e ajuda dos países para tentar resolver esse problema da migração. Muita gente, foi criado em 1951 Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que na verdade tinha uma atuação limitada, né? Esse projeto veio tentar ajudar os refugiados, só que ele se tornou mundialmente conhecido em 1967. Entretanto, esse projeto continuou limitado, e pensando nisso, foi criado um projeto mais regional, que a partir de 2015 estima-se que existe 100 milhões de refugiados no mundo. 65 milhões são sírios. Muitos desses migrantes se refugiaram em zonas de fronteiras, na qual a ONU monta acampamentos para atendê-los. Essas pessoas migram para zonas mais seguras em busca da sua própria sobrevivência, como destino geralmente usam os campos transitórios, que são superlotados, enfrentam vários problemas como a falta de recursos, de infraestrutura, exemplo de água, luz, dormem em barracas. Esses refugiados, principalmente agora, nesse momento de pandemia, são cada vez mais abandonados e marginalizados, né? Com todo esse drama, milhares de refugiados enfrentam principalmente, primeiramente, que eles são obrigados a sair de suas casas, de seus países, e se separam das suas famílias, passam fome, sede, a falta de moradia. E é necessário que esses países mais ricos olhem essas pessoas e ajudem e façam sua parte no acolhimento desses imigrantes. Hoje, os países mais envolvidos respondem por 80% do acolhimento dos refugiados e não possuem recursos para cuidar de todos. As principais potências do mundo abrigam um pouco mais de 14% dessas pessoas. Podemos ver hoje em dia que o PIB de países como Japão, Estados Unidos, Alemanha e França daria para alimentar todas as pessoas que passam fome no mundo. E com isso a gente pode ver que esses países poderiam fazer um pouco mais a respeito dos imigrantes. E é notório que a gente pode ver que o passado colonialista europeu e o imperialismo estadunidense são os maiores interessados nesses conflitos que condizem ao território árabe, que hoje são os imigrantes europeus, né? Por muito tempo o continente africano foi separado, partido entre potências europeias, na qual juntaram em um mesmo território povos inimigos que, além de terem financiado guerra entre os povos para usufruir das suas riquezas, como ouro, diamante, entre outros minérios,
Num mundo globalizado e consumista, a demanda por os produtos é cada vez maior. E hoje a principal matéria é a matéria-prima que, que, que os países procuram é o petróleo, que hoje em dia tem o seu valor equivalente ao ouro. Coincidentemente, os países que mais expulsam os seus habitantes são os países que têm uma grande reserva de petróleo. A gente pode ver os conflitos entre Palestina e Israel, também a culpa das grandes potências mundiais que, por meio da ONU, ficam fechando os olhos para as pessoas inocentes morrendo, enquanto enriquecem e emanam paz dos seus países europeus. A necessidade da participação da comunidade europeia e dos países envolvidos tem um dever histórico, já que foram essas nações as responsáveis por tantas atrocidades que já foram essas nações tantas atrocidades ocorridas tanto no território africano quanto no território latino. Porque se hoje há conflitos étnicos em diversos territórios africanos, é porque nações europeias que um dia as colonizaram incentivaram conflitos armados enquanto roubavam suas riquezas no passado muito próximo. E hoje em dia a gente pode ver se há guerras e conflitos no mundo, é porque convém às principais indústrias armamentistas, na verdade as principais potências que estão de olho no petróleo que tem no mundo. Coincidente entre essas nações as nações do norte. Com isso a gente pode ver que muitas vezes esses países que poderiam ajudar a ter um fim nesses conflitos, muitas vezes eles são os principais privilegiados com isso, os que estão ganhando mais com isso. Isso foi um pouco que eu falei sobre essa colonização do século XXI, mas a gente tem muito mais exemplos, a gente tem alguns exemplos aqui dentro da nossa América do Sul também, mas se a gente for se aprofundar, vai ficar muito longo o tema, então eu vou encerrar por aqui e vou deixar os meus colegas de grupo acrescentarem alguma coisa a mais.